Olá pessoal, bom dia. Estamos juntos mais uma vez para falarmos sobre mais um capítulo da Bíblia. Capítulo esse que nós postamos no Facebook durante a semana. Se você nos acompanhou, teve a oportunidade de ler. E que aos finais de semana a gente comenta um pouquinho sempre para a sua aplicação pessoal, né? De uma maneira simples, de uma maneira onde que você possa compreender. Lembrando a você que nós também estamos no YouTube, nosso canal chama-se Antônio Lima Braga Júnior e você pode fazer a sua inscrição e receber as notificações aí à medida que os vídeos são postados, ok? Vamos lá. Você já percebeu que muita gente, até nos dias de hoje, questiona a autoridade de Jesus Cristo, colocando em xeque tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele nos proporciona? Não é algo recente, vem desde os tempos em que Jesus esteve aqui na Terra. Naquele tempo, os religiosos pegavam pesado com Jesus Cristo. Eles acompanhavam Jesus fazendo perguntas, sempre de maneira capciosas, sempre tentando fazer com que Jesus se atrapalhasse nas respostas, mas Jesus ele era preciso ao respondê-los. Hoje nós vamos ver o 20º capítulo do livro de Lucas. Nele nós vamos ver que o mestre sempre tinha a capacidade de responder qualquer pergunta, mesmo aquelas perguntas com o intuito de destruí-lo. Como nós queremos fazer uma aplicação pessoal da Bíblia em nossas vidas, nós temos que observar as reações de Jesus Cristo e colocá-las em práticas também no nosso dia a dia, porque nós também recebemos perguntas capciosas, evidentemente guardadas as devidas proporções, mas sempre as pessoas têm tentado nos colocar em situações embaraçosas através de perguntas. Então vamos lá. Na semana passada nós vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, lembra? Um jumentinho e tal. E quando ele chega no templo, tinha um monte de cambista ali, vendendo, comprando, fazendo um monte de coisas. Jesus entra e bota todo mundo para correr, né? Algumas pessoas falam, nossa, Jesus era muito bravo. Jesus, ele tinha capacidade de estar em todos os temperamentos, né? Ele era manso e humilde de coração, mas também botava o pessoal para correr, né? Então ele purifica esse templo. Só que isso era uma afronta às autoridades judaicas, né? Quem é você para purificar o templo, que tirar os nossos lucros, né? Só o Messias tinha tal autoridade. Então eles não estavam reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo. Ora, é impossível você reconhecer a autoridade divina se você não estiver predisposto a submeter-se a ela. Quem não reconhece Jesus vai estar sempre questionando a autoridade dele. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu não acredito em Deus, e ficam questionando coisinhas aqui e aquilo lá, porque eles estão vendo só a parte material da coisa, né? É impossível você reconhecer a autoridade de Jesus Cristo se você não agir de uma maneira espiritual, né? Aqueles religiosos perguntaram com que autoridade ele fazia tal coisa. A resposta de Jesus, para eles, não era importante. Qualquer coisa que Jesus respondesse para eles, a pergunta era apenas para pegar Jesus no contrapé. O que eles queriam mesmo era se livrar de Jesus Cristo. Se Jesus respondesse que a autoridade vinha de Deus, seria acusado de blasfêmias, não é mesmo? Então, o Senhor habilmente devolveu a pergunta, tornando sua resposta condicional à resposta deles. No versículo 4, Jesus fala assim: o batismo de João era do céu ou dos homens? Aí eles ficaram numa situação muito complexa, pois as respostas deles, de qualquer forma, seriam complicadas. Disseram que não sabiam. Jesus, dessa forma, fez para expor a verdadeira intenção deles. Quando alguém tenta te prejudicar, meu amigo, com perguntas inconvenientes, você que é professor, sobretudo professor universitário, sabe o que eu estou falando? Você que às vezes está começando na vida ministerial, seja ela na igreja católica ou ela numa igreja evangélica, de repente surgem umas perguntas para você assim, bem convenientes, num momento assim que você não podia recebê-la, ela vem.
Então, sempre quando alguém faz uma pergunta inconveniente, esse alguém não está preparado para um contra-ataque. Se você tiver uma condição de analisar e devolver algo para ele que ele tenha que responder, ele não está preparado para isso. Jesus habilmente fez isso e eles ficaram numa situação complicada. Aí, Jesus profere a parábola dos lavradores. Nessa parábola, conta-se a história ilustrativa, né? Jesus criou essa história. Lembrando a você que o povo judeus, eles gostam muito desse tipo de história de uma maneira ilustrativa. E nessa história, conta-se que um proprietário de uma plantação de uvas arrenda seu terreno para outros. Por ocasião da colheita, o proprietário queria receber a sua parte. Primeiro ele manda os seus servos para receber o que lhe cabia, mas esses são maltratados pelos arrendatários. Depois ele manda o seu próprio filho, imaginando que aí eles iam respeitar, né? Ao invés disso, os arrendatários matam o seu filho com o intuito de ficar com a vinha. Aí então Jesus conclui dizendo que aquele proprietário iria destruir os seus arrendatários e daria a vinha para outras pessoas. Vamos à representação da parábola. O dono da vinha representa Deus. A vinha representa Israel. Os arrendatários representam os religiosos. Os servos que foram enviados primeiro representam os profetas que vieram primeiro, antes de Jesus, que foram enviados e também foram maltratados. O filho do dono da vinha representa o Messias. E os outros que receberão a vinha são os gentios, ou seja, os não-judeus. Ok? Os religiosos, quando eles ouviram essa parábola, concordaram com Jesus. Porque eles ouviram a parábola de uma forma ilustrativa e ficaram assim, revoltados, né? Como que aquele povo rejeitou o filho, mas eles concordaram com Jesus. Jesus pegou e mandou lá para eles uma parte do Salmo 118, se você puder ler o Salmo 118, lá no versículo 22, que diz assim: a pedra que os edificadores tinham rejeitado tornou-se a pedra angular. Jesus estava falando metaforicamente, mas os líderes religiosos entenderam o recado e ficaram muito doidos. Queriam prender Jesus de qualquer forma. Jesus transformou a tentativa dos seus inimigos de prendê-lo em uma lição grandiosa. Eles estavam o tempo todo buscando erros nas respostas de Jesus. Perguntaram então a respeito de impostos. Isso é um negócio muito interessante porque serve para nós nos dias atuais. Os judeus não estavam contentes com a cobrança de impostos de Roma, como nós já falamos até na semana passada. As cobranças eram exorbitantes e também eram para um governo pagão, então eles estavam muito revoltados. Então, se Jesus respondesse que os judeus deveriam pagar impostos, chamariam de traidor. Mas se ele dissesse que não, ele seria denunciado ao povo de Roma. Olha só que situação que eles deixaram Jesus. Imagina você numa situação dessa. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Jesus então pede uma moeda. A moeda era um denário. O denário, gente, era a moeda romana que era correspondente a um dia de serviço de um trabalhador comum, tá? Era mais ou menos também o valor de um dracma, que também era uma moeda da época, que era uma moeda grega. Aí ele pega essa moeda, o denário, e dá uma resposta totalmente inesperada para aquelas pessoas. Na moeda tinha uma imagem e uma inscrição do imperador César. Então ele diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No versículo 25 desse capítulo que nós estamos vendo. Isso significa que é lícito o pagamento de impostos cobrados pelos governos humanos, o governo secular.
No entanto, jamais alguém pode direcionar aos governantes terrenos aquilo que é devido exclusivamente a Deus. É importante que saibamos que devemos respeitar os nossos governantes. Olha lá que está escrito em Romanos 13:7. Eu vou ler para você. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Mas a soberania divina, ela permanece. Se alguma lei interferir na lei de Deus, o conselho é bem claro. Atos 5:29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus amigos, nunca devemos dar a honra divina para nenhum governante. Você que venera governante A, o governante B, você que venera líderes de igreja, você que venera o seu professor, você que venera pessoas comuns, você está errado. Dê a eles o que é lei, mas a honra e a glória somente a Deus, ok? Não crie governante de estimação. Eu vejo um monte de gente brigando por Bolsonaro, por Lula, por A, B, C, esquerda, direita. É ridículo. É ridículo você ficar defendendo pessoas e dando honra que não lhes cabe. Pague o que é devido, pague os seus impostos, faça a sua declaração de renda, pegue o seu ICMS, paga bonitinho. Se você tiver direito à restituição de imposto, tranquilo. Mas não dê a eles aquilo que não é deles. Ou seja, somente aquilo que é de César vai para César. O que é de Deus vai para Deus. Aí chega então os saduceus. O escritor Lucas só menciona os saduceus nessa passagem. Os saduceus, gente, fazia parte de um grupo muito conservador. Eles só aceitavam os livros do Pentateuco, ou seja, o restante daquilo que nós conhecemos por Bíblia para eles não existia. Rejeitava a doutrina da ressurreição, alegando que a mesma não tinha fundamentação no Antigo Testamento. Então eles chegaram no Senhor para, mais uma vez, questionar, né? Então eles perguntaram para Jesus assim sobre a vida após a morte, ou seja, como seriam as relações pessoais? Como uma viúva, por exemplo, que tivesse outro ou outros maridos aqui, e ela morresse, de quem ela seria esposa, né, após a ressurreição? Olha, eles estavam imaginando algo parecido com essa vida. Jesus relata a eles que o casamento é uma parte essencial desta vida, mas não da próxima, ok? Na ressurreição haverá uma mudança na natureza e os cristãos serão revestidos de corpos glorificados, como o de Cristo. Se você tiver oportunidade, eu te recomendo, leia lá 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 a 58. Eu não vou ler para você aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas lá fala sobre os novos corpos, como seremos na glória. Então não fique pensando você, como vai ser, se você vai estar ao lado da sua esposa ou não, enfim. Isso compete a Deus, tá? Uma coisa eu te digo, não será como é aqui. Então, os saduceus estavam questionando Jesus e ele respondeu para eles dessa forma. Isso deixou os escribas e todos os outros calados. Eles ficaram assim, está lá no versículo 40. Eles ficaram sem ter o que falar, né? Aí Jesus aproveita esse ato no momento e diz assim, uma questão para eles. Porque na cultura judaica, gente, as gerações mais antigas eram consideradas mais importantes do que as mais novas. Assim sendo, Davi, o rei Davi, era considerado mais importante do que qualquer um dos seus descendentes. Aí Jesus fala assim, então como é que é possível que Davi tenha chamado o Messias de seu Senhor? Está lá no Salmo 110, versículo 1. Nessa passagem, gente, Jesus ensinou que o Messias não é apenas filho de Davi, mas sim filho de Deus. E desse modo,
Senhor de Davi. Olha que interessante. Então, ainda temos aqui no finalzinho do capítulo uma outra coisa que aconteceu. Jesus censura os religiosos de plantão. Ai, ai. Eles amavam as aparências externas. Roupas, saudações elaboradas, assentos especiais e lugares de honra. Eu estou vendo isso assim, aos montes, por todos os lugares onde eu passo. Tem pessoas que, se não forem colocadas num lugar de destaque, ficam revoltadinhas. Tem pessoas que chegam numa igreja procurando os melhores assentos. Tem pessoas que chegam cheio de anéis, cheio de pompas e circunstância, olhando de cima para baixo como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Tem pessoas que ficam sentadas esperando serem atendidas. Essas pessoas estão como perdendo o seu tempo, né? Jesus falava, elas eram todas chiques, mas aceitavam doações de viúva e as extorquiam. Existem pessoas da mesma maneira hoje em dia. Pessoas que estão se achando tão importantes, tão grandes, tão maravilhosas, mas que não estão fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Jesus disse assim para eles: esses receberão maior condenação. Meus amigos, devemos estar atentos com pessoas cujo comportamento não nos inspira a amar e seguir a Deus. Fazer o uso de orações para justificar o pecado é lastimável. Não é possível praticar o pecado diante do Senhor. Se esconder nas orações apenas nos levará para a perdição. Quer um conselho? Se apegue verdadeiramente no Senhor e Ele cuidará de você. Ok? Um bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família e que a sua semana seja maravilhosa na presença de Deus. Deus abençoe você.